Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya e hoje vamos falar aí sobre o primeiro reinado. Mas antes da gente começar, gostaria rapidamente de pedir a todos vocês que, se possível, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem para que a gente consiga ajudar aí o maior número de pessoas possível nesse momento delicado que nós estamos passando e principalmente comentem, tirem suas dúvidas. Façam críticas construtivas, são sempre muito bem-vindas e sempre respondidas com o maior carinho. Mas vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar sobre a questão do primeiro reinado. Como a gente sabe, como já falamos em vídeos anteriores, né, sugiro que vocês assistam aí, o movimento de independência no Brasil ele não foi unânime. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem todos no Brasil queriam a independência do país. Tá? Tanto é que após a declaração, né, após a proclamação de independência lá feita por Dom Pedro, houveram vários e vários conflitos, né, entre grupos que apoiavam Dom Pedro e a independência e grupos, províncias que apoiavam as cortes portuguesas e a recolonização do Brasil. A mais famosa e a mais violenta dela foi a Batalha do Genipapo, do dia 13 de março de 1823, que ocorreu lá no Piauí, onde esses grupos aí que estavam em conflitos acabaram se enfrentando, houve conflito armado, muitas mortes, enfim. Tá? Em meio, né, a esses conflitos internos, né, e também em meio aos vários conflitos políticos que Dom Pedro estava enfrentando, ele vai convocar, ainda em 1823, a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, com o objetivo, obviamente, de elaborar a primeira Constituição do Brasil, tá? Mas a ideia de Dom Pedro, nesse momento, era principalmente acalmar as elites, tá? Acalmar esses grupos que eram contrários, né, ao Império, contrários à independência e, teoricamente, dar mais voz ativa para essas elites e, dessa forma, eles se tranquilizarem, tá? E assim foi feito, a Assembleia se reuniu, os vários políticos ali se reuniram e foram estudando e montando a nossa Constituição. Porém, a proposta inicial da Constituição desagradou totalmente Dom Pedro. Por quê? Porque nela os seus poderes eles ficavam completamente limitados. Como ele não gostou do que leu, não gostou do que viu, em novembro de 1823, Dom Pedro vai enviar, né, as tropas imperiais, o seu exército particular, para a Assembleia Constituinte e colocar fim aos trabalhos. Tá? O exército invade a Assembleia, né, enfim, tem algumas agressões, espanca alguns políticos e coloca fim à Assembleia Constituinte. Esse dia ficou até conhecido como a Noite da Agonia. Tá? Com o fim da Assembleia, o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai reunir um grupo de pessoas de sua extrema confiança e vai depositar nesse grupo a responsabilidade de formar uma Constituição, né? Ou seja, a primeira Constituição do Brasil. Dessa forma, em 1824, Dom Pedro I vai outorgar a primeira Constituição do Brasil. E nessa Constituição, estava conciliado, primeiro, os interesses da elite que apoiaram Dom Pedro, né, ao movimento de emancipação, ao movimento de independência, e segundo, com o autoritarismo do imperador. Foi uma Constituição que tentou aliar ali as duas coisas, tá? Para que o imperador mantivesse o poder e a elite ficasse feliz e satisfeita. Com isso, a gente tem algumas resoluções dessa Constituição para a gente tentar entender aí como é que eles fizeram para agradar todo mundo nesse momento, tá? Primeiro, eles definiram o Brasil como uma monarquia hereditária constitucional, tá? Ou seja, seria uma monarquia passada de pai para filho, mas deveria obedecer a uma Constituição. Depois, estabeleceu 4 poderes no Brasil: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. E esse poder moderador era exclusivo do imperador, e era esse poder moderador que coordenava, ou que mandava em todos os outros 3.
tudo que os três poderes fizessem, o quarto poder, que era o moderador, poderia desfazer ou refazer ou fazer da maneira que ele desejasse. Depois foi estabelecido, né, o direito à propriedade de terras e também o direito a ter escravos, o que agradou muito à elite. Tá? Definiram o catolicismo como a religião oficial do Brasil, o que agradou à igreja, que apoiou Dom Pedro no movimento de independência, e também estabeleceu o voto indireto e censitário. Tá? Ou seja, só poderia votar quem tinha uma determinada quantidade de riquezas, o que agradou, obviamente, à elite. Vale lembrar que nessa primeira Constituição do Brasil, os negros escravizados e os indígenas, eles foram totalmente excluídos. Tá? Eles não apareceram nessa primeira Constituição. É como se eles fossem uma subclasse social dentro do Brasil. Tá? Bom, só que, apesar disso ser horrível, para Dom Pedro esse não foi o problema que ele enfrentou nessa primeira Constituição autoritária que ele outorgou. Tá? Ele vai começar a enfrentar sérios problemas em 1824, quando algumas elites, algumas províncias, mesmo com esses itens que agradavam as elites na Constituição, não agradaram essas elites. Tá? Eles perceberam que eles estariam sempre amarrados às vontades de Dom Pedro I. E aí, essas províncias, né, que eram elites na época, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba, eles se revoltaram, se rebelaram e declararam independência do Brasil. E proclamaram um outro país que ficou conhecido aí como Confederação do Equador. Mas o governo imperial de Dom Pedro, por sua vez, rapidamente vai reprimir esse movimento com muita violência, tá? Porque ele não podia perder esse território dentro do Brasil, óbvio, né? E esse movimento de insurreição aí vai ser reprimido violentamente e isso vai causar um extremo desconforto entre as elites. Né? Poxa, se Dom Pedro está tratando a elite pernambucana, né, piauiense dessa forma, ele vai tratar a gente também se a gente não agradar a ele. Né? Então começou a ficar ali uma situação muito desconfortável. Além desses conflitos internos que não cessaram após a Constituição de 1824, Dom Pedro vai enfrentar um outro problema, tá? Que foi justamente a crise econômica que o Brasil vai enfrentar devido ao movimento de independência. Por conta do movimento de independência, o Brasil vai contrair muitas dívidas. Ele vai pagar uma indenização pesada para Portugal, ele vai adquirir um empréstimo com a Inglaterra que ele não vai conseguir pagar, ou seja, ele vai adquirir uma dívida muito grande e o Brasil vai entrar numa terrível crise econômica. E é óbvio que com a crise econômica, essas tensões aí foram só piorando. Tanto que em 1831 já não era mais possível controlar os protestos oposicionistas ao Império. Vários grupos sociais no Brasil, várias províncias começaram a deixar muito claro que não apoiavam Dom Pedro. Né? E vários grupos políticos também que antes apoiavam Dom Pedro, nesse momento já não vai apoiar mais, inclusive o exército. E aí, somado a tudo isso, Dom Pedro também começa a sofrer pressões de Portugal, porque o pai dele havia morrido e Portugal, né, as cortes portuguesas, o parlamento, começou a pressionar Dom Pedro para voltar e assumir o posto de rei de Portugal. Então, somado a tudo isso, né, com essa situação totalmente incontrolável e isolado politicamente, o que foi pior, já sem apoio político nenhum no Brasil, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I resolve, então, abdicar ao trono. Ele decide ir embora para Portugal. Mas ele não fez isso assim na loucura. Ele primeiro reuniu as elites, fez um acordo com as elites e deixou, nesse acordo assinado entre Dom Pedro e os grupos políticos, deixou o filho dele, Pedro de Alcântara, como herdeiro do trono. A questão é que o filho dele tinha apenas 5 anos de idade, né, e ele não poderia assumir o trono até os 18. Então, as elites acabaram concordando, pensando, né,
ou tramando, desejando, na verdade, controlar o Brasil durante esse período e as coisas irem de acordo com as vontades ou as ideias que essas elites tinham para os caminhos que o Brasil ia tomar. Ok? As consequências disso nós vamos ver nos próximos vídeos, tudo bem? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!